que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Pode tomar o seu assento. E nesta tarde, na verdade, eu passei a semana toda muito inquieta e pedindo ao Senhor uma palavra, e eu falei: Senhor, eu preciso de uma palavra para ministrar para a sua igreja, e eu tenho essa preocupação de me preparar para poder fazer uso da mesma. E a semana toda me preparando, só que o Senhor ainda não tinha ministrado ao meu coração uma palavra. E nesta tarde eu fui dobrar os meus joelhos para orar e falei: Senhor, o Senhor ainda não me deu uma palavra. A tua igreja não quer ouvir o que eu tenho para dizer. A tua igreja quer ouvir a tua voz, a tua palavra. Senhor, então fala comigo aquilo que o Senhor quer ministrar à tua igreja. E o Senhor começou, eu de joelhos, o Senhor começou a ministrar sobre propósitos. E aqui nesta noite eu quero trazer uma palavra usando como personagem o profeta Jeremias, mas eu quero voltar com você um pouco para você entender de onde eu saí e aonde eu quero chegar. Eu sou muito fã de usar contexto histórico para aplicar e explicar aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração através daquilo que eu li. Mas nesta noite eu quero falar sobre meios que Deus se utiliza para nos trazer para mais próximo da sua presença. Meios que o Senhor se utiliza para ter conosco uma intimidade maior. Meios que o Senhor se utiliza para chamar a nossa atenção em detrimento daquilo que Ele quer conosco. E Ele muitas das vezes vai usar o tempo, Ele vai usar processos, Ele vai usar vale, Ele vai usar situações inusitadas, Ele vai usar de meios que muitas das vezes nós questionamos. Mas Ele também usa meios como promessas, nos faz promessas, e Ele também é aquele que as cumpre. Ele também usa os propósitos estabelecidos por Ele, e também Ele faz uso de alianças com o homem. Embora por muitas das vezes nós percebemos que Deus vem e faz uma aliança com o homem, e o homem, como é um homem passível de erro, acaba quebrando o seu relacionamento com Deus, porém Deus não quebra a sua aliança com o homem. Aí nós entendemos que o nosso Deus, desde o princípio da criação, Ele se utiliza de propósitos para mostrar para nós que Ele não faz nada por acaso. Deus não cria por acaso, Deus não faz por acaso, Deus não vem ao nosso encontro por acaso, Deus não te criou por acaso, Deus não está permitindo nós passarmos o que estamos passando por acaso. Tudo é permissão e propósito de Deus. Quando nós olhamos para a palavra aliança, nós entendemos que uma aliança, eu tenho uma aliança com meu esposo, nós somos casados, então logo tudo que eu tenho é dele, e tudo que ele tem é meu. Só que com Deus é meio que desigual. Por quê? Porque Deus tem tudo e nós não temos nada. Nós não temos. Quando Deus olha para nós, o que Ele vê é um ser humano vindo do barro, que retornará ao barro, mas que Ele decidiu investir em nós, mas que Ele decidiu se utilizar do nosso nome, do nosso eu, da nossa vida, para que outras pessoas tenham acesso ao seu manancial de amor. É isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão aqui como instrumento para trazer outras vidas ao manancial de amor perfeito. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber
que Deus, desde Gênesis até Apocalipse, Ele se utiliza de propósitos. Talvez você pode estar perguntando, que propósito, irmã Esther? Calma, eu vou te explicar. A um nível profundo e transcendental, o propósito de um ser humano é o sentido, o propósito de Deus é que a nossa vida tenha um sentido. Quando Deus faz uma promessa para o homem, nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo 5. Quando nós olhamos que Lameque tem um filho chamado Noé. Noé significa descanso. Quando Noé ele nasce, Lameque vai olhar para Noé e vai dizer assim: olha, este nos trará descanso. Noé nasce com um chamado de ventre. Noé nasce como alguém que veio ao mundo com um propósito específico. Qual é o propósito, irmã Esther? Noé, ele cresce e nasce num tempo e numa geração a qual os homens estavam se corrompendo e pecando contra Deus. O interessante é que eu percebo que todas as vezes que Deus levanta alguém como referência na sua nação e no seu tempo, é um tempo de escassez, é um tempo de crise, é um tempo onde o Senhor precisa de alguém num caráter emergencial. Noé está numa geração toda envolvida com o pecado. Então Deus olha para Noé e acha em Noé graça para construir uma arca e assim preservar a sua família, assim preservar toda a espécie animal, porque Deus iria mandar um dilúvio. Nós percebemos que Noé tem um propósito. Noé nasceu com um propósito. Nós vamos observar na Bíblia Sagrada que também outros homens, a Bíblia fala-nos de Sansão. Quem é Sansão? Sansão é aquele homem a qual um anjo do Senhor vem até a mulher de Manoá, porque ela é estéril e não tem filhos. Então ele se encontra com ela e diz: olha, você ainda não concebeu até agora, mas você conceberá e você dará à luz a um menino. Porém você vai se apartar de vinho, de toda a comida, você não vai comer nada impuro, porque ele é nazireu desde o ventre. O que é nazireu? É separado, exclusivo para Deus. Então Deus já está olhando para o ventre daquela mulher e dizendo: o que for gerado no teu ventre não é qualquer um, não é qualquer pessoa, é alguém que eu estou separando com exclusividade para uso meu. É como Samuel. Samuel vem também numa época, Sansão, quando ele vem, quando Deus traz Sansão, é um tempo onde a Bíblia fala que Israel está sendo oprimida pelos filisteus. Quanto tempo os filisteus vieram lutar, guerrear e tornar cativo o povo de Israel. Então, mais uma vez, você percebe que Deus levanta referências num tempo de escassez espiritual. Aí vem agora Sansão como uma referência para mostrar para nós que aquilo que se olhava era estéril. A situação era de esterilidade. A situação era de incapacidade de gerar. Aí Deus vem, abre o ventre desta mulher para dizer: olha, o propósito que eu tenho para a nação é colocar alguém que a sua força não é de si mesma, mas a força dele vem de mim. E quem é Sansão? É um homem que a Bíblia diz que com uma queixada de jumento ele mata 1000. Mas também fala dos erros de Sansão, porque apesar dele ter uma grande força que vinha de Deus, ele tinha também uma grande fraqueza, que todo ser humano é passível de erro. E qual é a fraqueza de Sansão? Mulher. Casa com uma, casa com outra, tá com uma. Então, ele tem uma grande força que provém de Deus. Mas Sansão também tem uma grande fraqueza, que é onde o inimigo se utiliza da nossa fraqueza. Mas bom é o Senhor para com o seu povo, porque mesmo Sansão tendo errado, a Bíblia diz que ele vê um leão morto, uma
carcaça de jumento, de leão. Ele era nazireu, ele não poderia tocar em nada morto. O que ele faz? No leão tem a carcaça morta, mas também tem mel. Ele vai lá, pega o mel da carcaça, come e dá para os seus pais. E o problema é que quando se tocava numa carcaça ou em algo morto, você tinha que vir até o sacerdote, para o sacerdote raspar a sua cabeça e refazer o voto de nazireado. O que Sansão faz? Se esconde, foge. Por quê? Porque eu não vou passar por esta vergonha. Mas não foi necessário o sacerdote fazer, porque a mulher que ele confiou o seu segredo, corta os seus cabelos. Então eu te pergunto, será que vale a pena ir contra aquilo que é desígnio de Deus para matar a minha vontade num determinado momento? Eu quebrar um princípio, eu quebrar um propósito estabelecido por Deus, quando Deus está dizendo não? Eu querer fazer segundo a minha vontade, quando o propósito de Deus vai muito além daquilo que eu estou querendo e daquilo que eu estou vendo no momento? O propósito de Deus para conosco é grande e firme, porque tudo começa com Deus e tudo termina em Deus. Nada é por homem, nada é por mim, nada é pela Elisama, nada é por ninguém. Tudo aqui é dele, para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então existe propósito em cada pedacinho da Bíblia, existe um propósito estabelecido por Deus. E assim é na nossa vida. A questão é que por muitas das vezes nós não queremos viver os processos que acompanham os propósitos. Por quê? Porque sempre diante de um grande propósito de Deus, vem grandes guerras que nós enfrentaremos na caminhada. E nem sempre nós estamos dispostos a passar pelos processos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia está recheada de pessoas que nasceram com um propósito específico. Não nasceu por um descuido. Não nasceu porque simplesmente eu quero gerar. Não. Samuel. O que dizer sobre Abraão e Isaque? Sobre Jacó? Sobre João Batista? Gente, a história de João Batista é linda. Sobre Jesus, que também foi profetizado e veio com um propósito. Aleluia. E muitas das vezes nós não entendemos o propósito e não aceitamos o processo. Mas quando nós entendemos que o propósito vai muito além do processo que nós estamos enfrentando, nós vamos olhar e vamos dizer, vai valer a pena. Amém. Vai valer a pena passar pelo que eu estou passando hoje. Eu já vivi dias da minha vida que eu olhava e falava, Senhor, por que eu? Por que o Senhor não fez com outra pessoa? Porque o Senhor não deu essa experiência para outra pessoa? Eu não queria passar por isso, mas como eu vou ter bagagem para aguentar permanecer de pé? Como eu vou permanecer de pé se eu não tenho uma bagagem? Como ontem nós estávamos num casamento e um amigo nosso dizendo que o rapaz começou a pregar e de repente já se tornou pastor. Não tem história, não tem experiência com Deus, não tem tempo de caminhada com Deus. O primeiro vento que der não vai aguentar, vai naufragar neste barco. Não tem condição de permanecer de pé. Por quê? Porque o que gera em nós experiência, intimidade com Deus é o tempo que nós temos na caminhada com Ele, o tempo que nós investimos em oração, em consagração, em leitura da palavra, é o tempo que nós nos despimos diante da sua presença e falamos para Ele, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Antes que há uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe. O Senhor me entreteceu no ventre da minha mãe. Eu ainda era um embrião e o Senhor já me conhecia. Eu não era ninguém e o Senhor já tinha olhado para mim e já tinha investido em mim. Ei, existe um processo, mas também existe um propósito.
Existe um tempo que Deus se utiliza. Eu não sei você, mas você já passou por aquele momento em que você chora, que você ora, que você consagra, que você lê a Bíblia e parece que o céu está de bronze. Deus não fala, Deus não responde, Deus não fala um A com você e você está dizendo: Senhor, o teu silêncio está me matando. Senhor, eu não estou suportando o teu silêncio. Senhor, fala comigo, nem que seja para mim ficar quieta. Fica quieta, Esther. Fala alguma coisa comigo. E Deus está fazendo o quê? Silêncio. Porque é muito fácil nós andarmos. Eu estou aqui, eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de teatrar quando eu estou pregando, porque eu acho que é mais fácil de compreender. Eu estou aqui e Deus está onde está o meu marido e Deus está ali dizendo para mim: Esther, você vai vir aqui. Você vai vir aqui reto. Porque eu estou aqui e você vai vir reto. Porque eu estou aqui e você vai vir reto. É fácil eu ir até Ele porque Ele está me direcionando, certo? Agora, quando Deus está em silêncio, o que Ele está esperando de nós? É que mesmo em meio ao silêncio, a gente não vai virar para a esquerda nem para a direita, mas a gente vai continuar seguindo firme na presença dEle. Por quê? Porque nós não estamos interessados naquilo que Ele tem para nos oferecer. Nós estamos interessados na intimidade com Ele, na proximidade com Ele, de ouvir a voz dEle, de adorar a Ele, de estar diante dEle. É isso que nos move, é isso que nos atrai a presença dEle. E a presença de Deus é convidativa, é atrativa. E quanto mais nós nos já chegamos a Ele, mais Ele se revela a nós. Aleluia. Faz uma experiência. Tira uma semana e diz para o Senhor: Senhor, todo dia tal horário, faz essa experiência. De uma semana, todo dia em tal horário eu vou orar. Você vai perceber que num dia acontece uma coisa, no outro dia acontece outra, no outro é um filho que machuca, é você que não está bem, é alguém que te liga, é alguém que vai na tua casa no horário que você combinou com Deus. Por quê? Porque a meta do diabo não é te tirar da igreja. Não. A meta do diabo é te tirar da presença de Deus. Quanto mais ele te afastar da presença de Deus, mais ele vai conseguir atacar a sua fraqueza. Porque se você estiver diante da presença de Deus, você se fortalece. Como você se fortalece? Você tem tanta sensibilidade quando você tem uma intimidade com Deus, que você do nada, você está lavando louça, você escuta o Espírito Santo dizendo: vai para o quarto, vai orar um pouquinho. Você está em algum lugar e o Espírito Santo fala: para o carro que eu vou te dar uma palavra. Sensibilidade para ouvir. Por quê? Porque você está pertinho dele. Quando você começa a se afastar, você percebe que a sua percepção e o seu discernimento vai ficando menos aguçado cada vez mais. E quanto mais você se afasta, não é o Espírito Santo que está correndo de você, não. Ele está no mesmo lugar, parado, esperando. Você vai se afastando. Como se afasta, Esther? Como eu me afasto da presença de Deus? Eu deixo de fazer, eu deixo de orar, eu deixo de ler a Bíblia, eu deixo de me consagrar, eu deixo de ver algo que é de edificação para mim e vou colocar, como diz Deuteronômio: não colocarás coisas ou verás coisas de maldição ou trará para sua casa nada que seja maldito, porque senão você estará debaixo de maldição. Então nós preferimos. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela disse para mim assim: você viu que na igreja de fulano de tal cada vez enche mais e ela está lotada? Por quê? Porque lá o pastor de lá, ele revela, ele profetiza e ele revela para 100 no mesmo culto. E eu disse para ela: tome cuidado com todos aqueles que se vestem de uma santidade e arrota a santidade em cima do altar. Por quê? Porque nós somos passíveis de erro. E quem faz, e quem é, e quem tem, não precisa ficar falando o que faz, que é e que tem. Quando abre a boca, todo mundo percebe. Quando ora, alguém percebe que tem diferença. Quando lê a palavra, percebe que tem unção. Quando canta um hino, ainda que seja um hino pequenininho, ou um hino que parece que é tão pequeno, pouco tempo, hino de 2 minutos.
Aí você ouve, vai entrando no teu coração, vai se aprofundando. Aí você vai para a tua casa e você deita a sua cabeça no travesseiro, vem um hino na sua mente. Meu Deus, que hino foi aquele que falou comigo, que veio ao meu coração? Porque não é o fato de falar que eu sou, é Deus testificar diante da igreja quem eu sou na presença dele. E eu disse, é muito mais fácil você beber da cisterna dos outros do que cavar a sua própria cisterna. É muito mais fácil eu ir atrás de alguém que profetiza, que revela RG, CPF, do que eu ler a Bíblia. É muito mais fácil. É por isso que nós estamos passando por uma geração onde nós estamos enfraquecidos. Está firme na igreja. De repente dá uma semana, ô irmão, Pai do Senhor, como está? Estou fraco. Está se alimentando do quê? Está vendo o quê? Está ouvindo o quê? Vai se distanciando, se torna indiferente, vem para um culto, para um ambiente onde a presença de Deus está, mas não sabe discernir se ele está na casa ou se ele já saiu. Por quê? Porque nós vamos perdendo a sensibilidade espiritual. E no tempo que nós estamos vivendo, o Senhor está dizendo para nós: ei, não pare de orar, não pare de consagrar. Ei, aqueles 5 minutinhos que você tem na presença dEle, Ele se alegra, Ele sorri, Ele está contente. E Ele está dizendo: chega mais para perto. Aí nós oramos 5 minutos, de repente a presença dEle nos invade. No dia seguinte não é 5 minutos, é 10 minutos, e nós vamos querendo mais. Ah, Esther, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e Ele vai nos atraindo para a sua presença. Ei, o que rege o céu é o amor. E esse amor é Ele dizendo para nós: ei, eu te amo, tu és amado, tu és amado, tu és amado. Ei, Ele não te criou por acaso, existe um propósito na tua vida. Nesta noite o Senhor está dizendo: ei, existe um propósito, existe um tempo, existe uma palavra, existe um projeto na tua vida. Todos que a Bíblia vai relatar, Deus criou. Eu imagino alguém olhando e dizendo assim: olha, esse daí tem jeito mais não, aquela ali vai morrer na sarjeta. E Deus olha lá do céu e está dizendo: não, porque eu vi, eu alcancei o braço da misericórdia, o braço da graça foi ao encontro dele e eu o atraí para minha presença. Oh, aleluia! Quando nós chegamos no livro de Jeremias, nós vamos perceber que Jeremias é levantado num período caótico da nação de Israel. Que período é este, Esther? É o período que estão matando profetas. É o período que não tem mais devocionais. É o período que a nação está se afastando de Deus. É o período que ninguém mais quer ouvir a voz profética. E quem se levanta para profetizar, alguém está dizendo: não é de Deus essa profecia, não é de Deus. Aquele que profetiza, mentira, engano sim, nós recebemos, mas aqueles que recebem uma palavra de Deus e transmitem para a nação, agora é motivo de escárnio, é motivo de ser morto, porque está pregando e profetizando aquilo que o céu está mandando. É um tempo de escassez, e vem a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote. Aqui no primeiro capítulo, no versículo 1 do livro de Jeremias, nós tiramos 3 lições. Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote. Aqui no livro de Jeremias, além do profeta Jeremias, existe mais 2 Jeremias contemporâneos
profeta Jeremias. Mais 2, em Jeremias capítulo 35, versículo 3, e Jeremias 52, versículo 1, também são mais 2 Jeremias, porém, o que o escritor está dizendo, olha, pode ter o mesmo nome, pode se chamar Jeremias, mas não tem a mesma chamada, não tem a mesma vocação, não foi encontrado por Deus, assim como Jeremias foi, porque Jeremias está em Anatote, mas Deus está dizendo, Jeremias é para ser sacerdote, mas te escolhi como profeta, do filho de Ilquias, tem o mesmo nome. Quantas Esther tem por aí? Quantas Elisama tem por aí? Como é o teu nome? Quantos Rafael tem por aí? Qual é o teu nome? Quantos Carlos tem por aí? Quantos Cristianos tem por aí? Quantos Luciano tem por aí? Mas será que tem a mesma chamada? Será que tem a mesma vocação que nós temos? Ou será que o Senhor olhou para todos de igual forma? Será que o Senhor investiu em todos de igual forma? Peraí, você pode se perguntar agora, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos preferidos, porém, Deus tem filhos mais íntimos. E é o que faz a distinção entre uns e outros. Vou te dar um exemplo. Eu sou assim com meu pai, porém eu não tenho a mesma intimidade com a minha mãe. Então não é que meu pai tem filho preferido. Somos em 3. Ele tem uma filha que é mais íntima dele. Eu encontro com meu pai, eu beijo ele na boca e ele fica bravo e ele fala, para com isso, menina, você já é casada. Mas é a intimidade que eu tenho com ele. É a mesma coisa Deus não tem filho preferido. Em questão de salvação, ele salvou a todos, sem acepção. Mas tem aqueles filhos que são mais íntimos, que tem mais tempo com ele, que prioriza a presença dele, que a presença dele não é tratada como qualquer coisa. Não é como Israel, que quando queriam pecar, olhavam para a arca apenas como um caixote. Mas quando precisava de uma vitória, olhava ela como um amuleto. Não. Filhos mais íntimos. Jeremias, filho de Ilquias. Segundo, em Anatote. Anatote é um lugar de solo duro, pedrificado. E hoje o nome deste lugar é Has-el-Querubec. E era uma aldeia de sacerdotes. E um homem da Inglaterra, há anos atrás, foi neste lugar, Has-el-Querubec. E ele disse, ele olhou o solo duro, pedrificado, e não tem nada, não tem árvore, e ele diz, peraí, com um tom caçoando, o que vocês plantam aqui? O que vocês comem? O que vocês plantam neste lugar, se o solo é dessa maneira? E alguém com muito orgulho bateu no peito e diz, aqui nós plantamos homens. Não é criança, não é menina, aqui nós plantamos homens de caráter. O que o texto está nos dizendo? Além de Jeremias ser alguém escolhido, específico, com chamado de ventre, Deus está dizendo, olha, você não é a qualquer um. Você não é menino, você é alguém que tem caráter. Por isso eu estou te chamando. Em um lugar, em um ambiente onde muitos já se corromperam, eu estou te levantando para ser a diferença na nação. Aleluia. Não é para ser mais um. Por isso que muitas das vezes Deus nos tira de alguns lugares, Deus nos tira de alguma seleção de amigos, Deus nos afasta de alguns. Por quê? Porque Ele está preservando quem nós somos. Por causa do quê? Por causa de um propósito. E Deus vai mostrar para Jeremias, você é filho de Ilquias. Ilquias é sacerdote. Aos 30 anos você vai dar início ao sacerdócio.
Aí Deus vem antes e diz: olha, antes de você ir para ser sacerdote, eu te chamei para ser profeta. Por quê? Porque o padrão do homem é um, mas o padrão de Deus é outro. Alguém olha de uma forma e Deus está olhando de outra forma. E muitas das vezes nós entramos em contrito com Deus. Por quê? Porque Deus está dizendo para nós: é isso. E nós estamos dizendo: não, Senhor, mas o que fulano vai pensar, o que fulano vai falar, o que fulano vai dizer de mim. Não dá. E a gente prefere dizer não para Deus do que dizer não para quem está do nosso lado. A gente bate de frente com a promessa de Deus. Por quê? Porque vai afrontar alguém, porque vai olhar para alguém e alguém vai questionar. Não. Quando na verdade Deus está dizendo: aceita. Entra no propósito, entra no querer, entra naquilo que eu te chamei, naquilo que eu te ordenei, naquilo que eu coloquei na tua mão, naquilo que eu direcionei. Ei, dê prioridade a ouvir a minha voz, porque a minha voz te direcionará ao centro da minha vontade, ao centro do meu querer, aquilo que eu tenho para a tua vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E às vezes não é agradável ao meu olhar, mas é perfeita. Não é perfeita ao meu olhar, mas é boa. Não é boa ao meu olhar, mas ela é completa. Ela é única, ela é exclusiva. É a perfeita, agradável vontade de Deus. Propósitos grandes, propósitos firmes. Pela lógica do homem, Jeremias seria sacerdote. Pela lógica de Deus, Deus está se utilizando daquilo que ele precisa no momento em que a nação está passando por uma crise espiritual. Deus vai se utilizar da minha e da tua vida no ambiente que nós estamos, da forma que ele quer nos usar, para o tempo que ele precisa que o nome dele seja pregado. Não é só uma questão de ambiente, é uma questão de propósito. E nós temos a dificuldade de entender isso. Jeremias, sacerdote tem um monte. Sacerdote ia oferecer sacrifício a Deus pelo pecado da nação. Então ele era a boca do povo diante de Deus. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu estou cansado de ver o povo pecando, o sacerdote vindo até mim e o povo continuar pecando, porque ele é a boca da nação que peca contra mim o tempo inteiro. Então, neste tempo onde o sacerdócio está corrompido, onde a nação está corrompida, eu não quero uma voz para vir até mim pedindo perdão, eu quero uma voz que vá até o povo, dizendo para o povo se arrepender. Eu quero que você seja a minha voz, Jeremias. Eu quero que a minha boca seja a tua boca. Eu quero que a minha palavra esteja na tua boca. Eu quero que a nação receba aquilo que eu falar para você. E mesmo quando eles não aceitarem, Jeremias, o fato deles não aceitarem o que você falar não vai mudar aquilo que saiu da minha boca. Ei, não muda. O homem quer aceitar, vai continuar do mesmo jeito. O homem está dizendo não, vai continuar do mesmo jeito. Aquilo que Deus falou não muda porque alguém lá fora não aceita. Jeremias, você vai ser boca. Só que a questão é que Jeremias, por mais que Deus vem falando com ele, olha, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Aqui, Deus está comissionando Jeremias. Eu vou beber água, você dá glória a Deus. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta.
Aqui nós vamos trazer em um versículo algumas comparações. Antes que você saísse, antes que tu formasse no ventre. Ventre, o que é um ventre? Quem aqui já engravidou? Pois bem, ventre é onde é formado o bebê, no útero. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu estou comparando a tua chamada com uma gestação. Eu estou comparando a tua chamada com um bebê dentro do ventre. E a questão é que um bebê, ele vai de até 42 semanas. É um processo de dependência. Por quê? Porque se a mãe come, o bebê come. Se a mãe se fortalece, o bebê está fortalecido. Se a mãe está passando por alguma necessidade, o que a mãe sentir, automaticamente vai incorrer no feto, no bebezinho. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, a tua chamada é como uma gestação. Você vai viver na minha dependência. Não é na dependência de homem. Não é na dependência da palavra de alguém. Não é na dependência de alguém que bate no peito e diz: eu vou ir, eu vou fazer, eu vou estar junto, eu vou estar do teu lado. Não, Jeremias, a tua chamada é totalmente na minha dependência. É por isso que Deus está comparando a chamada de Jeremias como um ventre. É totalmente dependente. Quanto mais rápido nós aceitarmos que nós somos dependentes de Deus, mais feliz nós viveremos. Por quê? Porque muitas das vezes nós vamos estar passando por necessidades que o Senhor está dizendo: agora eu não vou ouvir a tua oração. Agora eu não vou ceder os teus caprichos. Agora eu não vou fazer do seu jeito. Não, é na dependência. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Este ano eu estou no 6º ano de itinerância. E por bondade, graça e misericórdia, Deus tirou meus trabalhos. Deus tirou, fechou a porta. E eu entrei em desespero e eu falei: Deus, e agora? E agora só o Cristiano trabalhando. Mas se eu disser para você que alguma vez faltou algo dentro da minha casa, eu estarei mentindo. Já teve dias de eu olhar e estar na minha casa e eu falasse: meu Deus, que vontade de comer um bolo de chocolate. E o bolo de chocolate vir na porta da minha casa. Quantas vezes eu já pensei em comer alguma coisa ou beber, tomar um café. Eu sou fã de café. E todo lugar que tem um coffee break, eu tô dentro porque eu amo café. E algumas vezes eu já disse: nossa, eu queria tanto ir lá no Starbucks tomar um café. Eu não tenho dinheiro para ir lá, né? Eu não tenho condição. E Deus trazer alguém e falar: vamos tomar um café comigo? Eu, opa, tô indo. E vou toda linda, maravilhosa. Mas eu falo: Senhor, quando eu deixo de obedecer a voz de Deus, Deus vai tirando isso de mim. Não é que eu estou dizendo para você que eu deixo de fazer o que Deus, ou caio em pecado, não. É que quando eu estou menos sensível para ouvir a voz de Deus, a forma que Deus tem de chamar a minha atenção é fechando tudo, é trancando tudo. Então eu olho para mim e eu percebo que a coisa não está boa com Deus. Não que Ele não está bem comigo, eu não estou bem com Ele. É dependência. Se Ele mandar você ir, você vai. Se Ele mandar você ficar, você fica. Se Ele mandar você fazer, você faz. Eu já fui muito abençoada, mas também já abençoei muito, porque eu tenho essa questão de Deus é pão ou é semente. E se Deus falar para mim é pão, eu levo para mim. Se é semente, eu semeio. Aleluia, Jesus. Já ouvi Deus falar para mim: tira da sua carteira e dá porque ela está precisando. E eu ir dar e a pessoa falar: eu estava orando, pedindo ao Senhor exatamente este valor. Eu já tirei sapato do meu pé para dar para os outros em culto que eu fui pregar, porque Deus falou: ela está precisando de um sapato preto, dá para ela. E eu tirar do meu pé e ir embora para casa descalço, porque Deus mandou eu abençoar alguém. Então nós vivemos nesse processo de dependência, vivendo na dependência de Deus.
Mas por muitas vezes nós seremos provisão na vida de alguém. Como Deus usa alguém para ser provisão para nós. No ventre, antes que te formasse, te criei, eu te moldei. Formar é pegar alguma coisa que não tem forma e moldar segundo aquilo que eu quero. Deus está dizendo para Jeremias, quando você não era nada, quando você não era ninguém, quando você não tinha nada, quando você era apenas um embrião, ninguém te viu, mas eu te vi, Jeremias. Eu te enxerguei, o meu olhar te alcançou. Ninguém tinha conhecimento do teu nome, mas eu já te conhecia. Eu sabia quem você era, Jeremias. Ei, antes que a tua mãe soubesse que você estava no ventre dela, ele já sabia que você estava lá. Não, a tua mãe nem sabia que tinha um coraçãozinho batendo lá dentro no ventre dela, mas ele já estava lá com a mão estendida dizendo: eu estou guardando, eu estou protegendo, eu estou livrando, eu estou guardando, porque é meu, pertence a mim. Eu te vi quando mais ninguém tinha te visto. Aleluia. Isso é graça, é favor imerecido. Ele te vê, ele te alcançar. A prática do deísmo diz que Deus é como um relojoeiro e nós somos como um relógio. Ele vem, puxa a corda e vira as costas e deixa o relógio para lá. Aí vem Agostinho dizendo: a sombra e o universo, e eu creio, procura em vão, que exista um tal relógio e o seu relojoeiro não. O que Agostinho está dizendo? Olha, se existe um relógio, existe o dono do relógio. Se você existe, existe um Deus que te criou. Se você existe, existe um Deus que está cuidando de você. Se você existe, existe alguém que te criou para a glória do nome dele. Não! Alguém pode dizer: não, o Deus que criou o universo, ou até alguns dizem, o universo foi criado a partir do Big Bang. Está equivocado, porque o livro de Gênesis mostra ele criando todas as coisas, trazendo à existência todas as coisas a partir do que, Esther? Do nada. A partir do nada. E do homem, o homem ele cria a partir do barro. A mulher ele cria a partir da costela. Por quê? Para mostrar para o homem que até na obra-prima, na sua criação, o homem está envolvido em uma intimidade de toque, de presença, de abraço, de calor, de ambiente perto um do outro. Isso é intimidade. É alguém está com a mão naquilo que ele está fazendo. Como um oleiro que pega e amassa o barro e vai com toda paciência transformar um barro em um vaso. Eu te vi antes que alguém tivesse te visto. Eu te conheci. O que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, eu te aprovei. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já tinha te aprovado. Você não precisa de aprovação de homem. Você não precisa de homem estar aprovando aquilo que eu estou te direcionando para fazer, não. Você só precisa ter sensibilidade para entender quando eu estou dizendo para você vai e quando eu digo para você fica. Muitas das vezes nós queremos a aprovação de alguém que insiste em contender com Deus acerca da nossa chamada, do nosso ministério, daquilo que Deus tem conosco. Muitas das vezes nós estamos ali batendo de frente e Deus está dizendo vai, faz, seja, esteja. Aleluia. Eu te aprovei. Glória a Deus. Você precisa do quê?
O que você precisa? Da aprovação de homem? Não estou dizendo para você começar a agir a partir da insubmissão. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você não colocar a voz de homem acima da voz de Deus. Eu te aprovei, eu te santifiquei, Jeremias. Santificar significa separar. Eu te separei. Separei, não dá para ser fazendo o que todo mundo faz. Deus nos faz uma promessa, nos faz uma chamada, mas nós não queremos agir em conformidade com a promessa que Ele nos fez. Vou te dar um exemplo. Ana vai chorar e vai pedir a Deus um filho, certo? Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Ela vai para o templo, Eli tem Ana por embriagada, e ela diz: olha, meu Senhor, não bebi bebida forte nem vinho. O que está acontecendo? Ana já está se comportando de acordo com aquilo que ela está pedindo para o Senhor. Eu não vou beber bebida forte nem vinho. Por quê? Porque eu já estou agindo. Eu ainda não vi Ele fazer, mas eu estou agindo da forma que Ele quer que eu esteja. Ei, Deus falou para você que você vai pregar. Não vai pregar se não começar a estudar. Não vai pregar se não ler a Bíblia. Não vai pregar se não se consagrar, orar, buscar. Não vai pregar. A promessa está de pé, mas o problema é que na promessa existe uma via de mão dupla. Deus entra com a promessa e eu entro com a decisão de fazer jus aquilo que Ele me prometeu. O Senhor disse que eu vou louvar. Pois bem, vai ensaiar, vai buscar bons hinos, vai ver letras. Não canta só porque alguém está cantando. Ore: Senhor, me direciona naquilo que o Senhor quer que eu te sirva. Sabe por quê? Porque nós temos essa dificuldade. Nós queremos vir para o culto e oferecer ao Senhor aquilo que eu acho que é bom para Ele. Só que o culto não é meu, é dele. Se você está num restaurante e vem um garçom te servir, não é o garçom que fala o que você vai pedir. É você que fala para o garçom o que você quer. Então, Deus está na mesa sentado esperando. E você vai servir Ele aquilo que Ele quer. Aleluia. Não é o que você acha que é bom para Ele. Aquilo que Ele acha que Ele quer. Não, Senhor, o que o Senhor quer ouvir da minha boca? Eu tenho uma preocupação que eu falo: Senhor, me ajuda, que eu fico quase tendo um treco dentro de casa, porque Deus me dá a palavra, Senhor, e quando Ele faz isso comigo, de me dar a palavra em cima da hora, Jesus, eu quero morrer. Eu falo: meu Deus, como é que prega? E se Ele não tivesse dado? Provavelmente eu ia chegar aqui, ler um versículo, falar alguma coisa e devolver o microfone, falar: irmã, foi até aqui que Deus me deu. Porque eu tenho uma preocupação de não falar aquilo que eu quero, porque o que eu falar não vai edificar a tua vida, mas aquilo que o Espírito Santo ministrar ao teu coração certamente lhe trará direção. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus não dá igreja para pastor. Deus dá pastor para a igreja. É por isso que nós percebemos que o pastor quase está ali gemendo, porque tem que carregar. Não falando ou indo num extremismo, mas mostrando para nós que a responsabilidade das ovelhas estão todas nas costas dele. E Ele prestará conta de cada uma das almas que estarem, que estiverem, que vierem, que comerem do alimento servido aqui neste altar. A responsabilidade está no ombro deles. E Deus vai requerer: aonde está as ovelhas que eu te dei? Aonde está o rebanho que eu coloquei para você cuidar? Enquanto tem muita gente batendo na tecla que pastor quer se beneficiar, não. Olhemos para ele como alguém como nós.
que tem as suas dificuldades, mas ainda assim está carregando um peso extra, que vai muito além do que a sua família. É uma família inteira de 10, de 20, de 100, de 1000. Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. Deus fala tudo isso com Jeremias, mas Jeremias ainda vai dizer: ah, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Jeremias está olhando as condições dele hoje. Deus está fazendo uma promessa, mas eu estou olhando a minha condição hoje e estou dizendo para Deus: Deus, não condiz, a minha condição hoje não condiz com a tua promessa. Ah, é? A minha condição não condiz com o que o Senhor está falando. Senhor, eu não tenho condição. Senhor, eu sou uma criança. Senhor, a minha situação financeira está assim. Deus, a minha vida conjugal está desse jeito. Deus, a minha vida familiar, a minha vida no trabalho. Deus está fazendo a promessa e nós queremos questionar e queremos falar com Deus: Deus, a tua promessa não condiz com o que eu estou passando. Só que, pasme você, mas isso que você está vivendo hoje, Deus já identificou há muito tempo. Deus já sabia da sua limitação, Deus já sabia da sua dificuldade, Deus já sabia que o negócio ia ser acirrado, ia ser apertado, ia ser difícil, mas Ele olhou e disse: você vai, eu vou investir, eu vou fazer a promessa, e não somente vou fazer a promessa, mas eu vou cumprir a promessa que eu estou te fazendo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aonde você está vendo incapacidade, Deus está olhando e está dizendo: eu vejo potencial, então vai. Eu estou vendo incapacidade, Senhor, o Senhor falou que vai fazer. É impossível, Deus está dizendo: não é impossível. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Nada é impossível para o teu Deus. Eu vejo falta de condição, e Deus está dizendo para você: eu vejo oportunidade para realizar um milagre. Aquilo que é possível Deus não vai fazer, mas aquilo que é impossível Deus está dizendo: coloca na minha mão, deixa eu fazer, deixa eu trabalhar, deixa eu entrar na causa, eu entro na peleja, eu faço do meu jeito. O problema é que muitas das vezes nós entramos em contrito com aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. É muito grande, Senhor. Ai, Jesus, é muito grande, meu Deus, eu sou tão pequenininha. Ai, Senhor, é tão extraordinário, meu Deus, eu não vou dar conta. Para de se minimizar. Se Deus está te colocando num lugar alto, é porque Ele sabe que você tem potencial para estar num lugar alto. Se Ele está te colocando num lugar de evidência, é porque Ele sabe que você tem capacidade de estar ali. Se Ele está fazendo algo que é extraordinário, entenda, Ele sabe que você tem condição de viver aquilo que Ele está lhe proporcionando. Aleluia, glória a Deus. Coloque-se de pé. Glória a Deus, aleluia. Eu sou criança, eu sou pequeno, e quem disse que para você, que ser pequeno, que ser criança, que não ser ninguém, que não ter nome, que não ter dinheiro, é impedimento para Deus realizar milagre? Quem disse para você que você não ter condição é impedimento para o Senhor fazer o que Ele quer fazer na tua vida? Ei, Jeremias, existe um propósito na tua vida. Jeremias, eu vou ser tão fiel contigo, Jeremias, que quando a Babilônia vier invadir Israel, Jerusalém e Judá, eu não permitirei você ser morto. Eu te guardarei, eu cuidarei de ti. Sabe o que eu acho extraordinário na chamada de Jeremias? É que o povo que era seus conterrâneos não creram nas suas profecias. Não cria que ele era um homem usado por Deus. Também não.
Não via em Jeremias alguém que tinha intimidade com Deus, também não. Só que quando vem o inimigo, a ordem do rei é: não toque em Jeremias, porque eu sei que ele é um profeta. Sabe o que é isso? Quem está dentro pode até não entender quem é, mas quem está lá fora vai reconhecer que verdadeiramente Deus é na tua vida. Não precisa de confirmação de homem. Até porque muitas das vezes o que mais o homem faz é tentar entrar com o pé aonde Deus está passando com você. Só que é quase que impossível, é impossível acontecer alguma coisa, porque se ele não tira o pé do caminho, Deus passa com tudo, né? E sai derrubando tudo, porque um pé, uma mão, uma palavra, uma frase não é impedimento para Deus fazer o que Ele quer. E eu derrubei a água e tudo bem. Não é impedimento para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Alguém uma vez disse: a Esther tá começando a pregar? Ah, é fogo de palha. Logo, logo ela para. 6 anos. Ah, se vocês soubessem o quanto eu já chorei, o quanto eu já gemi, o quanto eu já gritei dentro de um quarto sozinha. Ah, foram muitas vezes. Mas o que é extraordinário é que nas vezes que eu estava de joelhos, já teve vezes de eu dobrar o meu joelho no meu quarto e eu começar a entrar em oração com Deus, e eu não aguentar mais ficar de joelho e eu deitar no quarto. E eu ir levantar e eu não consegui levantar porque o chão está tomado de água. De água? Não, não é de água como aqui. A água que eu derrubei é lágrimas. E o meu joelho, a minha mão se escorregar no chão. Por quê? Porque as lágrimas molharam todo o chão. Não tinha ninguém lá não. Não tinha ninguém para secar as minhas lágrimas. E não tinha ninguém para dizer: vai ficar tudo bem. Mas tinha o Espírito Santo de Deus dizendo para mim: calma, vai ficar tudo bem. Eu tô no controle. Mandai a soca, mandai a súria, mandai. Ei, eu sou consolo para tua alma. Eu sou bálsamo para o teu coração. Eu sou interpretação das tuas lágrimas. Deus que interpreta lágrimas. Ei, você não precisa de intérprete. O Espírito Santo faz isso por você. E da mesma maneira, não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está falando e Deus está dizendo, e o Espírito Santo está dizendo: Pai. Imagina o Espírito Santo gemendo e dizendo: Nesta noite eu estou pregando para pessoas que estão no seu limite, que está dizendo: Senhor, eu estou na minha limitação. E Deus está dizendo: você aguenta aí mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque eu estou contigo. Eu estou te conduzindo. Eu estou na direção. Eu estou pelejando por ti. Calma. Aleluia, Deus. Rebanai, choquemandarabadaias, surimiandarabadaias, ecomanai, chobiai. Aleluia. Você aguenta aí mais um pouquinho, sabe por quê? Porque o caminho que eu estou te conduzindo, você não está entendendo agora, mas você vai entender. Sabe por quê? Não vai ter ninguém na caminhada. Eu vou tirar alguns que dizem ser, mas não são. Eu vou tirar alguns que estão dizendo: olha, estou do teu lado, estou contigo. Abraça, fala que está pertinho, que está do lado, mas está dizendo: não vai passar de hoje. Foi cantado aqui. Não vai passar de hoje.
não vai conseguir. Essa luta vai acabar com ele. Aí Deus está dizendo: eu fortaleço a tua estrutura, eu fortaleço a tua base, eu te fortaleço para o dia da angústia. Fecha os teus olhos. Eu não sei se você quer sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, você tem a liberdade de vir. Tem alguém que quer vir aqui na frente? Que quer receber uma oração específica? Pode cantar. Mandai a sou que mandai. Ribidi, oh, manda, serebadai a sou. Aproveita esses minutos aí, querido. Aproveita esse momento. Não perca o tempo que você tem na presença dele. Isso daqui é Araia sou que mandarai a súria. Miribiaia sou que mandarai. Rebaia sou que mandai a súria. Derebaia sou que mandai a súria. Sabe, chega um tempo na vida de Jó que o questionamento de Satanás com Deus é: ele só te adora porque você tem cercado ele de bem. Ele só retém a integridade dele porque você tem cercado ele de bênçãos, de bens materiais, financeiros. E por causa disso ele te adora. Toca naquilo que ele tem para ver se ele não blasfema de ti na tua face. E então Deus permite Satanás tocar naquilo que ele tinha para ver até onde ia a fidelidade de Jó. E muitas das vezes o Senhor permite algumas situações para provar, não somente para nós, mas provar para alguém que nos acusa que a nossa fidelidade não é parcial e também não é proporcional à quantidade de bênçãos que o Senhor tem nos ofertado, nos oferecido. Então o Senhor, muitas das vezes, Ele permite algumas situações que aparentemente fugiu do nosso controle, que aparentemente escapou da nossa mão por entre os nossos dedos. Aí o Senhor vem dizendo assim: olha, enquanto Satanás está olhando e está dizendo: eu vou tocar, eu vou enfermar, eu vou ferir, eu vou machucar, eu vou colocar na lama. Meu Deus. Meremaia sou que mandai a súria. Eremanto mandai a sai. Rebadai a súria. O Senhor está dizendo para ti: olha, a tua fidelidade tem sido reconhecida no céu. Eu vou levantar alguém para cuidar de ti. Eu vou levantar alguém para ser como uma mãe para ti. Eu vou levantar alguém que vai te estender a mão, que vai, através do tempo e da afinidade, da intimidade, vai ser capaz de curar as feridas que estão aqui. Aí você pode perguntar: por que o Senhor mesmo não faz? Por que o mesmo Senhor não cura as feridas que estão aqui dentro? Deus está dizendo para você, em forma de ser humano, em forma de alguém, eu vou cuidar das feridas que estão aqui. Eu vou te abraçar. Você congrega aqui? Pois é. Vem aqui, Lisamba. Abraça ela. Porque o Senhor está dizendo para vocês: você vai ser como uma mãe para ela. Vai ser para aconselhar, vai ser para cuidar, vai ser para limpar,
para tirar. É como se eu estivesse vendo e tirando e limpando. Por quê? Porque o inferno está tentando consumir, tirar de você toda e qualquer energia capaz de te trazer para o centro da vontade de Deus. Aí o Senhor está dizendo: olha, eu estou colocando alguém para cuidar de ti. E eu selo esta aliança. Haverá crescimento, haverá amadurecimento, haverá compreensão das minhas promessas. As minhas promessas se estenderão de uma forma tamanha que você vai olhar para si mesmo e vai dizer: Senhor, não tenho condição, não tenho estrutura, não tenho tamanho, mas o Senhor está dizendo: apenas viva aquilo que eu lhe proporcionar, porque estou te conduzindo para o centro da minha vontade. Assim te diz o Senhor. Manda a Ei, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos orar nesta noite. Nesta noite você vai dizer para o Senhor: Senhor, por mais que eu não entenda nada do processo, eu quero viver os teus propósitos. Não permita que eu saia do centro da tua vontade. Feche os teus olhos. Pai, acabei de ministrar a tua palavra, Senhor, e eu a ministrei da forma que o Senhor ministrou a meu coração. E o Senhor sabe bem que eu não acrescentei, não diminuí, Senhor, mas ministrei aquilo que estava no teu coração para esta igreja nesta noite.